Massoko! Seja bem-vindo a mais um vídeo e quem fala é Mapiquira Monte. Gostaria de convidar a deixar o seu like, se inscrever e partilhar o vídeo com amigos e familiares. Já fez isso? Se já fez, então vamos partir para a nossa conversa de extrema importância. O Fundo Monetário Internacional deu o seu relatório que, na verdade, está a ser ignorado pela imprensa nacional e não está a ser debatido, não está a vender tanto quanto vendeu exatamente ao assunto de Moçambique ter saído exatamente da lista cinzenta do relatório da FMI. FMI este que veio exatamente dizer, mostrar algumas fragilidades da economia moçambicana, apesar de se mostrar estável. A economia moçambicana também mostra-se frágil. Então, as fragilidades foram indicadas, foram apontadas e foram expostas. Se nós quisermos aqui trazer, vamos trazer o primeiro ponto, é que apesar de existir de uma estabilidade aparente da economia moçambicana, há uma grande fragilidade. E qual é essa grande fragilidade? Neste primeiro ponto, a grande fragilidade da economia moçambicana é o seguinte: tirando as receitas criadas pela exploração dos recursos naturais, estou a colocar de uma forma muito genérica, né? Todos os recursos naturais, fora da exploração dos recursos naturais, Moçambique não está a conseguir pouco mais de 2% do crescimento econômico anual. Isto porque que é problema? É problema por conta exatamente desse dinheiro não conseguir fechar com as dívidas e os compromissos do Estado moçambicano lá fora. Vamos falar sobre este assunto de dívida, como que isso funciona. É assim, para poder haver alguns credores, para haver algumas pessoas que vão vir acreditar em Moçambique, vir financiar, emprestar dinheiro, investir, não sei o quê. Antes disso tudo acontecer, vão fazer uma investigação e perceber se este país em que vamos colocar o nosso dinheiro é um país que oferece garantia ou não, porque no final das contas tudo é negócio. Quando é negócio, estamos a dizer que é lucro em jogo. Ok? Então não é caridade, se é negócio então tem que se olhar para lucros, se haverá lucros ou não, haverá retorno do meu dinheiro respectivo lucro ou não. E Moçambique, na verdade, se mostrou, ou pelo menos a FMI classificou como um país que não merece ser confiado, ok? Porque o nível de dívida em Moçambique não é sustentável. Não é sustentável porque o dinheiro que Moçambique esteja a dever seja muito, mas sim por conta exatamente da incapacidade de produção interna para poder fechar aquelas dívidas. Aliás, também tem questão de juros de dívidas que ainda temos. Não vamos conseguir pagar e vai ser insustentável daqui a um tempo. Aliás, também não houve tudo assim uma crítica negativa. Moçambique tem uma inflação controlada. Atenção, uma inflação controlada, apesar de ser de uma inflação controlada, e também reservas internacionais controladas. Tem dois aspectos aqui importantes: temos a inflação controlada e reservas internacionais controladas. Quer dizer que Moçambique ainda pode importar por um pouco mais de 6 meses e meio a fazer a importação das suas reservas, tem reservas internacionais controladas, mas isso não significa que há uma certa estabilidade. Essas coisas todas já colocam Moçambique num bom nível. Mas também aqui tem um problema. Vamos chegar lá, quais são os problemas. Devem ouvir isso com muita atenção e com muita calma para poderem perceber exatamente onde que estão os problemas. Temos esses problemas todos, os 2%. Por que os 2% são um problema? É que Moçambique, o crescimento populacional e também um crescimento econômico, quando são somados, quando são conjugados essas coisas todas, porque quando cresce mais a população também é uma despesa para o Estado, e quando são conjugadas essas duas coisas dão numa soma de zero. Quer dizer que não há nenhum proveito fora disso. Aquele crescimento econômico de 2% fora dos recursos naturais, da venda dos recursos naturais, e o crescimento populacional, não resta nada, ok? E isso também já mostra uma certa fragilidade, mas o outro problema onde que começa? Exatamente em dizer que até 2029, 2030, ou pelo menos 2030, Moçambique vai estar nessa dificuldade, vai estar exatamente a enfrentar esse problema. Isto porque que é visto como um problema? 2030 é longe, mas está bom, podemos chegar a 2030.
o que vai acontecer depois desse 2030? Há de haver uma exploração dos recursos como gás de Cabo Delegado, em que será vendido em grandes quantidades e Moçambique vai ter divisas, Moçambique vai ter dinheiro. Mas esse dinheiro, será que vai ser uma economia estável? Também há uma certa fragilidade, por quê? Porque haverá uma certa dependência da venda de gás natural como base da economia moçambicana. Por que essa dependência é negativa? É negativa porque quando houver uma oscilação no mercado internacional ou uma instabilidade no mercado internacional ou alguma coisa que possa mudar o status quo, o que seria o status quo? É a ordem. O status quo na economia, neste caso, seria uma ordem econômica vigente. Ou seja, há de abanar a economia porque depende de gás natural, que o seu preço depende também do preço do commodity ao nível internacional. Não é só a competência interna que vai colocar a economia de Moçambique a avançar. Então, uma das soluções é a diversificação da economia, ok? A diversificação da economia. Mas antes de chegarmos em 2030, vamos discutir o que está a acontecer em Moçambique atualmente, né? Ok? Agora, aqui as receitas internas não estão a ser suficientes para poder fechar algumas coisas. FMI traz algumas soluções. Exatamente. Reduzir a carga salarial que existe. Ok? Aqui, quando falamos disso, não vamos nos enganar, porque a maior parte de que está a assistir aqui, na verdade, seja uma maior parte que ganha pouco. Quando fala-se de redução de carga salarial do governo moçambicano, isto deve ser compreendido muito bem como exatamente grandes negócios dos camaradas. Ok? Tem pessoas que estão em posições. Tá bom. Vamos agora discutir assuntos dos ministros que ocupam uma certa posição. Quando saem, por exemplo, fixam salário, saem daquela posição, ficam por um tempo, voltam. Quando voltam como ministros, têm outro salário, têm aquele salário fixado, têm outras coisas. Tem vários outros negócios e aí algumas empresas que foram criadas para poder desviar o dinheiro, não sei o que. Os salários são extremamente altos de pessoas que estão lá. Tem muita falcatrua. Por mim, a maior solução não seria a redução de carga salarial, mas sim da carga da folha salarial, mas sim o combate a essa corrupção que foi montada exatamente pelos camaradas. Mas quem vai combater? Porque os que deveriam combater são exatamente os que estão em frente desse todo esquema de corrupção. Então fica complicado quando é assim. Outra solução que a FMI traz é uma solução que parece polêmica, mas agora para mim faz todo sentido. A FMI traz a seguinte solução: deve-se deixar acontecer, não lutar para estabilizar a taxa de câmbio, ok? Do dólar. Por que isso é importante? Agora o dólar está mais ou menos 64 meticais por dólar. E eles estão a sugerir para que seja deixado o dólar para subir até pelo menos 80 meticais, ok? Ou pelo menos obedecer a taxa do câmbio praticado no mercado paralelo. Qual seria esse mercado? O mercado negro. No mercado negro nós sabemos que o dólar está muito mais elevado do que o mercado formal. O que quer dizer que há uma certa fragilidade. Eu vou te explicar porque que isso na verdade interfere na vida do cidadão. É assim, o mercado negro está a vender o dólar a preço muito elevado, o mercado formal está a vender a preço baixo. Isso é uma utopia. O verdadeiro preço é aquele que está no mercado negro. Por quê? Porque quando vai à banca, não se encontra exatamente o dólar. Não há divisas em Moçambique. Não há divisas. O dólar está a ser encontrado exatamente no mercado negro a preço muito elevado. E todo aquele que é empresário que está para ir comprar no exterior vai precisar daquele dólar, vai comprar a preço muito elevado. E chega no exterior, compra o produto a preço também daquele dólar elevado e vai calcular a sua margem de lucro com base exatamente no preço que comprou o dólar. E quando chega aqui em Moçambique, o preço dispara. Então é melhor, formalmente, termos um câmbio de 80 meticais por cada dólar, não exatamente vivermos numa utopia ou nos fecharmos os olhos e dizer que o dólar está 64, quando que na verdade está 80 meticais, ok? Isso a FMI também aceita que pode trazer uma certa inflação, uma certa instabilidade econômica, mas é bom assumir esse risco
por um curto tempo, depois estabiliza-se e nós vivemos a realidade. E ganhamos mais dinheiro e o dólar entra mais no país. E ganhamos mais divisa. A FMI chama atenção aqui numa possível sobrecarga nas contas públicas no futuro. Porque que isto é um problema? As contas públicas, tá bom, temos o dinheiro que existe em Moçambique, o dinheiro do Estado moçambicano, o dinheiro do povo moçambicano. Esse dinheiro há de haver um déficit com o tempo. Por quê? Porque aquele dinheiro, Moçambique está a produzir o suficiente para pagar o salário do funcionário público. Só. Não está a produzir para mais nada. Tá bom, mas assim não é sustentável. Por quê? As despesas do Estado moçambicano não são só de salário. Tem várias outras despesas que são muito mais importantes do que salário. Aliás, nós podemos dizer aqui, por exemplo, o fornecimento de medicamento, material escolar, são setores básicos que não dá para ser ignorado. Então, aqui a FMI traz pontos extremamente importantes que os moçambicanos devem perceber isto como um verdadeiro problema. Na verdade, isso vai ser politizado, porque vai ser encontrado por políticos não técnicos, vão conversar sobre esses assuntos nas televisões ou na mídia tradicional. Estamos a falar da televisão e onde ver aí o Dr. Régio Corado, naquele seu português muito polido, para poder atrapalhar o povo e não entregar essas verdades todas. Os Egas, Daniel, que são, por acaso os dois foram meus colegas, são meus amigos os dois, vão estar aí a falar de coisas que não fazem sentido, mesmo sabendo eles que não fazem o menor sentido, ok? Então, aqui foi reprovado, na verdade, nós saímos da lista cinzenta, mas também foi reprovada a atuação econômica de Moçambique. Há que se mudar de postura. E temos que tomar nova postura para podermos ver onde que vamos chegar e quais são as novas medidas que o Estado tem que tomar para podermos estar melhor do que agora, né? Mas é melhor ler o relatório completo do FMI para poder entender de uma forma detalhada isso que veio. Esse é um briefing que estou a trazer em forma de vídeo para partilharmos exatamente do que está acontecendo. Eu sei que a mídia tradicional não vai falar sobre este assunto, mas é um assunto pontual, um assunto que deve ser falado com muita franqueza, porque já exatamente afeta nós todos. Muito obrigado. Verifique se já deixou o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. Partilhe o vídeo com amigos e familiares. O nosso encontro está marcado para o próximo vídeo. Tchau, tchau.